Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Hoje estamos em nosso primeiro episódio de conteúdo e a gente vai falar de um tema que deve ser central e não poderia ser diferente para começar a falar sobre a doutrina espírita. Então, o que é o Espiritismo? Quando a gente vai falar sobre o Espiritismo, a gente tem que ter um certo cuidado nessa tarefa de deixá-lo simples, pois a doutrina é grande, ela é extensa, mas cheia de grandes valores, e é isso que é o mais importante para nós aqui. Então, quando a gente vai pegar essa primeira definição do que é o Espiritismo, nas palavras de Kardec, no livro que se chama inclusive O que é o Espiritismo, ele diz: é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Essa é a definição mais completa, mais adequada, até porque é do codificador Allan Kardec. Agora, nas palavras de Bruno Sereno, este que vos fala aqui, eu coloquei como uma classificação assim: um conjunto de conhecimentos, leis e princípios contidos nas obras de Allan Kardec e que formam a codificação espírita. Acho que antes da gente começar a aprofundar um pouquinho mais, citei 2 vezes Allan Kardec, mas quem foi essa pessoa? Quem foi Allan Kardec? Esse é um conteúdo assim que dá pano para manga. Então a gente vai ter que ter um novo episódio só para falar de Allan Kardec. Mas para deixar um pouco mais simples nesse início, Allan Kardec foi o codificador. Ele que teve os primeiros contatos com os espíritos, com o espírito da verdade, e assim ele formulou as primeiras questões do Livro dos Espíritos, que deu o pontapé inicial para essa doutrina. E aí eu citei sobre a codificação espírita. Tá, legal. Mas o que é isso? O que é a codificação espírita? A codificação espírita ela se resume no Pentateuco das obras que são a base da doutrina. Pentateuco? O que é o Pentateuco? O Pentateuco, como diz o nome, penta, 5, são 5 obras principais que dão a base geral da doutrina espírita. Esse Pentateuco ele é formado pelo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Assim como Allan Kardec, esse material sobre o Pentateuco, ele daria também muita história e a gente precisaria de um novo episódio para falar somente dele. Resumidamente, e até um pouco difícil de fazer essa classificação porque todas as obras são importantíssimas, mas eu classifico como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo como os 2 principais assim. Porque o Livro dos Espíritos é onde Kardec consegue fazer toda a linha inicial da doutrina espírita. É quando ele, em contato com o Espírito da Verdade, e isso a gente vai falar daqui a pouquinho, começa a fazer perguntas e os espíritos respondem. E a partir daí começa a surgir essa base. O Evangelho segundo o Espiritismo já tem uma outra proposta. A ideia do Evangelho segundo o Espiritismo é trazer o Evangelho em si, aquele que todo mundo já conhece, e fazer uma nova interpretação, uma interpretação ligada ao lado espírita. Então, como que o Espiritismo identifica e interpreta tais questões? Ele fala sobre caridade, ele fala sobre amar ao próximo como a ti mesmo e tantas outras passagens marcantes de Jesus Cristo. O Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese são livros que a gente vai comentar um pouco mais adiante, quando a gente fizer aquele podcast para falar exclusivamente sobre o Pentateuco. Legal, mas o que diferencia o Espiritismo das outras religiões? Eu fiz aqui alguns apontamentos que são os principais daqueles que eu observei. Antes de tudo, a classificação correta do Espiritismo. O Espiritismo é uma religião? Sim. Mas eu já ouvi falar que ele é uma ciência. Sim, também está correto. Mas será que ele não é uma filosofia? Certamente sim. O Espiritismo justamente é essa composição, esse tripé, entre ciência, religião e filosofia. A ciência e a filosofia são a base terrena, e a religião é aquilo que liga ao aspecto mais divino. Um outro ponto importante sobre o Espiritismo é que ele não tem simbologias ou rituais. Por exemplo, apesar de ser mesmo uma religião cristã, não tem em qualquer lugar das casas ou dos centros espíritas, você não vai encontrar uma cruz, você não vai encontrar algum santo, algo desse sentido, apesar de total respeito às outras religiões. Mas é uma linha que o Espiritismo não utiliza, nem de símbolos, nem de rituais. A FEB, Federação Espírita Brasileira, também faz um traço que divide religiões espíritas e espiritualistas. Então, o Espiritismo ele seria classificado como uma religião
espírita, a única religião espírita. Kardec utiliza esse novo termo. Assim que cria-se toda a codificação, esse pontapé inicial da nova doutrina que vem surgindo, ele coloca que, a partir de novos conceitos, são necessários novos termos, e ele utiliza o termo espírita para essa codificação. Para religiões que se utilizam e acreditam em algo além da matéria, além do físico, do que a gente enxerga, do que a gente consegue perceber, sentir e tocar, classifica-se como espiritualistas. Então, que a gente pode fazer um paralelo. O espiritismo é uma religião espiritualista, mas nem todas as espiritualistas são espíritas, somente essa ligada à doutrina de Kardec. E o que a gente pode colocar como semelhanças do espiritismo com algumas outras religiões? Bem, o espiritismo é uma doutrina que se classifica como cristã, ou seja, Jesus Cristo é o grande roteiro, é o mestre, é o guia. Por isso, para o espiritismo, não teve ser humano com uma passagem mais brilhante e mais evoluída que Jesus. Por conta disso, ele é considerado o governador do planeta Terra. E isso aqui é muito engraçado, e eu acho isso sensacional que o espiritismo coloca. É como se Jesus não fosse somente alguém que veio para a Terra e foi brilhante e agora está lá, tranquilo, gozando de suas férias. Não, Jesus é colocado em constante trabalho, então ele sempre está olhando por nós, direcionando missões e aquilo que for o melhor caminho para o nosso planeta Terra. Além disso, mais outros 2 pontos. A reencarnação ela se aproxima de outras religiões, como havia dito anteriormente, espiritualistas, tal como a Umbanda, que acredita em outras passagens, em um processo de evolução constante do espírito. Ao passo que é o ponto que mais diferencia do catolicismo, que não acredita em vida após a vida, ou seja, para o pensamento católico, há uma única passagem terrena. O ponto seguinte, a gente vai falar sobre a mediunidade. O que seria mediunidade? Uma faculdade que possibilita a comunicação entre espíritos, encarnados e desencarnados. Uma curiosidade final, e a gente encerra o nosso podcast. Uma questão que muitas vezes acaba sendo questionada: qual o tamanho do espiritismo no Brasil? De acordo com um censo de 2010, a população brasileira adepta ao espiritismo gira em torno de 3,8 milhões. Como o censo é realizado a cada 10 anos, espera-se que nesse ano a gente tenha um novo número, e certamente esse número já está muito maior. Estima-se que esse número gira em torno de 20 milhões de brasileiros, um número muito significativo. Bem, pessoal, esse foi o segundo episódio do nosso Espiritismo Simples, o primeiro com conteúdo, e aqui eu gostaria de deixar o meu agradecimento a todos vocês que mandaram mensagens, que seguiram o nosso Instagram, @Espiritismo Simples, deram aquele apoio, enviaram até sugestões de temas. Muito obrigado a todos vocês. Vamos encerrando o nosso podcast e eu reforço o convite. Siga o nosso Instagram, @Espiritismo Simples, lá a gente vai tentar criar esse canal de comunicação, de interação. Ali que vocês podem mandar todas as sugestões de temas, de conteúdos bacanas para a gente trazer aqui em nosso podcast. Eu sou o Bruno Sereno, um grande beijo no coração e fiquem com Jesus.